Muito bem-vindos ao ambiente de estudos do Mediaula, nosso curso de questões. O tema de hoje é hemorragia obstétrica. Geralmente a gente tratava isso dentro do período de observação do parto, mas devido à importância do tema virou uma aula separada. Meu nome é Marina Neves, eu sou graduada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais e fiz a minha residência em Ginecologia e Obstetrícia pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Então vamos ver essa questão da Fundação João Goulart, 2018. A hemorragia pós-parto é a principal causa de mortalidade materna no mundo, sendo responsável por 27% desses óbitos. A droga de primeira escolha na profilaxia da hemorragia é... Então a resposta, ocitocina. É isso que a gente faz na maternidade de rotina para todas as pacientes. Então não esquece que a gente está falando aqui, gente, de profilaxia. A gente tem várias drogas para tratamento. Paciente ganhou, menino nasceu, enfermeira já tacou 2 ampolas aspiradas de ocitocina intramuscular. Isso diminui em 50% o risco de sangramento, principalmente por atonia uterina. A metilergometrina, miso, ácido tranexâmico são utilizados no tratamento, mas a profilaxia ela é feita dessa forma. Como que são feitos os cuidados? Então, para a gente evitar uma hemorragia puerperal, e como que essa paciente tem que ser cuidada? Manejo ativo do terceiro estágio. O que é isso? Terceiro estágio é o estágio do parto, a gente tem dilatação, expulsivo, dectação e observação. São 4 estágios clínicos. O terceiro é a dectação placentária. Então a gente faz um clampeamento oportuno do cordão. O que é isso? Entre 1 e 3 minutos, porque depois de 1 minuto esse bebê já recebeu 90% do sangue que ele tinha a receber. E a gente não passa de 3 minutos porque isso aumenta o risco de hemorragia e de icterícia. Então, clampeamento oportuno do cordão, atração controlada do cordão, pode ser acompanhada da manobra de retificação do útero, que chama Brand-Andrews, e ocitocina intramuscular, tá? Então, isso é o manejo ativo. A gente pega hoje planos de parto, eu quero que a placenta solte com a amamentação, então, se for uma paciente de muito baixo risco, isso pode ser feito, mas se ela tiver um fator de risco para sangramento, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa e aumentar risco de sangramento e óbito dentro da maternidade. Então a gente faz uma tração controlada do cordão, você tem que ser treinado, é comum a gente ver colega arrebentando o cordão, causando dor no paciente, ela é controlada. O clampeamento entre 1 e 3 minutos e o uso de ocitocina intramuscular de modo universal. Observação da paciente por 2 horas. A paciente não pode ter o neném e ir para a enfermaria lá no outro andar, isso não pode acontecer, né? Então ela fica 2 horas ali no pré-parto, sendo onde está circulando gente o tempo inteiro, a gente consegue vigiar sangramento. Orientação do acompanhante para chamar em qualquer anormalidade. Identificação dessa paciente com a classificação de risco verde, amarela, vermelha. Acesso venoso nas pacientes que a gente precisa, tipagem sanguínea e hemograma na admissão para aquelas pacientes de médio e alto risco e reserva de sangue para as pacientes que são de alto risco. Olha essa questão do PSU de 2020. Durante um plantão no Hospital Geral, o médico avalia uma puérpera que foi trazida por um taxista acompanhada da irmã. A gente chama de SAMUBER isso, né? Chegou de SAMUBER, né? O parto ocorreu em casa há cerca de 25 minutos. O neonato pesou 4,230 kg, então isso aí chama atenção, bebezão. Encontra-se bem e exibe choro vigoroso, então o neném tá ótimo. Mulher de 26 anos, tercípara, e informa que o primeiro parto foi via vaginal e o segundo foi cesárea. Então assim, o fato de ter cesárea prévia também é um fator de risco, pois a criança estava sentada. O sangramento genital parece abundante e o cordão umbilical visível no introito vaginal assinala a conduta mais adequada. Então, o que eles querem fazer? O que é mais importante na profilaxia da hemorragia pós-parto? E a resposta foi administrar ocitocina via IM. A gente não precisa esperar a placenta sair para administração de ocitocina. Saiu o menino, gente, ocitocina intramuscular. Alguns criticam, falam, mas isso aumenta a taxa de retenção placentária, que é o útero contrair e a gente tem dificuldade de tirar a placenta. Eu vou te falar a verdade, eu nunca vi isso acontecer. Então essa questão quis chamar a atenção para o fato de que a ocitocina intramuscular é a principal medida na profilaxia da hemorragia puerperal. Agora olha a letra A, administrar cefalotina via venosa. O fato de ter sido um parto domiciliar não indica o uso de
antibiótico. Realizar ultrassom abdominal também não faz sentido. O diagnóstico de rotura uterina, muitas vezes, ele é clínico. Eu acho que é isso que ele quis dizer, pelo fato dela ter cesárea prévia e estar sangrando bastante, né? Tracionar o cordão umbilical, tá certo, gente, que nós vamos fazer ocitocina intramuscular e a gente tem que tirar essa placenta, até para ver se esse sangramento vai parar no momento que a placenta sair, ou se é uma placenta acreta, alguma coisa. Mas a questão perguntou o que é mais importante, e ela quis chamar a atenção para o fato da administração de ocitocina intramuscular, que na profilaxia, prevenção do sangramento, ela diminui 50% o risco de hemorragia puerperal. Então a classificação, gente, da hemorragia puerperal, ela é igualzinho a do ATLS, do trauma. A gente tem um trauma compensado, leve, moderado e grave. É igualzinho, olha a tabela que tá aí para vocês. Então, por exemplo, um choque compensado perdeu de 10 a 15% da volemia, de 500 a 1000 ml. Consciência normal, perfusão normal, pulso ok, pressão sistólica acima de 90 e a transfusão ela não é necessária. Agora, olha um choque moderado, perdeu de 25 a 35%. Então, de 1.500 a 2.000 ml, a paciente está agitada, a pele, né, palidez, frieza, sudorese, o pulso entre 100 e 120 e a pressão sistólica de 70 a 79, hemotransfusão usualmente exigida. Essa tabela a gente encontra, né, desde da cirurgia, né, na parte de trauma. Mas a gente calcula em obstetrícia uma coisa que chama índice de choque, que é a frequência cardíaca sob pressão arterial sistólica. E isso cai em título de especialista e já caiu para residente. Sempre que o índice de choque for maior que 0,9, especialmente maior que 1, né? Quando a gente coloca a frequência cardíaca sob pressão sistólica, ele dá acima de 1, isso indica que a paciente tem grande chance de precisar de hemotransfusão. Acima de 1,4, essa mulher tem chance de precisar de hemotransfusão maciça. Então, é uma forma mais simples, e hemorragia puerperal, gente, é uma coisa assim, a gente fala assim, não pode ser uma causa de desespero obstétrico, mas é desesperador, né? Não é uma hemorragia oftalmológica, é uma coisa que assusta, às vezes, até cirurgião geral. Então, em poucos minutos, a paciente descompensa. Então, assim, é uma cachoeira. Então, a gente calcula o índice de choque e pede sangue. Sobre tratamento, né? Claro que o tratamento tem que ser direcionado à causa. O que mais vai cair é a atonia uterina, tá, gente? Porque alguns tratamentos, por exemplo, claro que prolongamento de laceração, retenção de restos placentários, a gente cureta e tal. Mas o que mais cai é o tratamento da atonia uterina. Então, o controle do sítio de sangramento é a medida mais eficaz no combate do choque hipovolêmico. A terapêutica deve ser direcionada para a causa do sangramento, claro. Gente, eu espero que tenha contribuído. Esse tema tem caído cada vez mais de 2018 para cá e eu espero que vocês acertem as questões. Até a próxima aula.